Talvez você já tenha lido uma citação de algum filósofo estoico ou tenha assistido algum vídeo com algumas ideias inspiradoras. Talvez você tenha ouvido falar a respeito dessa filosofia útil e próspera por meio de um amigo, ou até já tenha lido 1 ou 2 livros sobre estoicismo. Ou quem sabe, você nunca tenha nem ouvido falar disso. Hoje, se deparar com o estoicismo é a parte fácil, conseguir compreender os ensinamentos que é a parte complicada. E quando estamos no meio do olho do furacão, ou seja, quando estamos enfrentando diversos problemas, é mais complicado ainda conseguir aplicar os ensinamentos e conceitos estoicos. O que os estoicos ensinavam e colocavam em prática na era dos gladiadores que lutavam por suas vidas e dos romanos que socializavam em banhos comunitários ainda é aplicável nesta era de redes sociais, e tantos conceitos que estão invertidos. A sabedoria dessa filosofia é atemporal e seu valor é inegável. Nesse vídeo vou trazer uma visão geral do estoicismo, ensinando os princípios estoicos com simples compreensão, para que você consiga aplicar em sua vida e comece o ano de 2024 de uma forma diferente. Muitas vezes paramos no tempo, não evoluímos, vivemos ano após ano, de forma exatamente igual. Por isso te convido a ficar até o final desse vídeo, se conectar com esse ensinamento e aprender verdadeiramente para mudar sua vida nesse novo ano que está surgindo. Só é possível progredir de verdade quando você tem consciência de seus defeitos ou do que possa lhe faltar. Apesar de a filosofia estoica ser muito antiga, sua sabedoria se mostra surpreendentemente atual. Nos dias de hoje, ela é fundamental na construção de resistência e força para aguentar os desafios da vida. E isso pode ajudar você a se tornar emocionalmente resiliente para que não se deixe perturbar por acontecimentos externos e nem se permita ser irritado pelas pessoas, coisas e situações. O estoicismo pode te ensinar a se controlar e manter a tranquilidade, não importa o que te aconteça, seja em dias ruins ou em dias muito bons, que somos inclinados a perder a cabeça para o sucesso. A filosofia estoica te ajuda a tomar melhores decisões e melhorar drasticamente sua vida. São muitas personalidades e homens e mulheres importantes que fizeram uso do estoicismo para trilharem o sucesso e você pode fazer o mesmo. O que é estoicismo? Se não for certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Marco Aurélio. Devemos fortalecer nossa postura para não sermos abalados por cada pequeno problema ou insignificância que surge em nossas vidas. Sêneca nos lembra disso. Você questiona por que boas pessoas são abaladas para que se tornem fortes? Assim como as árvores precisam enfrentar chuvas intensas e ventos fortes para desenvolver raízes, enfrentar adversidades nos proporciona tranquilidade, disciplina, humildade e força. É para isso que existe a filosofia estoica. Ela prepara você para lidar com qualquer situação e desafio que a vida te apresentar, oferecendo uma abordagem prática para lidar com as complexidades da vida, promovendo o autodomínio, a serenidade diante das dificuldades e o cultivo de virtudes éticas. 1. Faça o que precisa ser feito. Primeiro diga a si o que você seria, e então faça o que tem que ser feito. Epicteto. Epicteto, filósofo estoico, comparava a arte da filosofia à dos artesãos, onde nossas vidas seriam a matéria-prima na arte de viver, assim como a madeira está para o carpinteiro e o bronze para o escultor. Fazer o que precisa ser feito talvez seja uma das coisas mais difíceis de se praticar. Todos nós temos em mente como gostaríamos que nossa vida fosse, ou tudo de novo que possa acontecer no próximo ano, para mudar nossa realidade atual. Mas, será que estamos dispostos a primeiro definir nossas metas como nos ensina Epicteto? E em segundo lugar, correr atrás, arregaçar as mangas e fazer o que precisa ser feito, ou seja, tomar uma atitude para que nossa palavra tenha valor? Cada situação na vida se apresenta como uma tela em branco, como um bloco de notas do seu celular, nos oferecendo a oportunidade de escrevermos o que quisermos e moldarmos nosso destino. E ao longo da nossa existência, como agimos determina como seguimos nossas vidas. O estoicismo, nesse contexto, não apenas nos ensina a buscar a excelência na vida, mas também nos prepara para enfrentar as adversidades com calma e nos ajuda, simplesmente a escrever e desfrutar de uma vida boa. Da mesma maneira que o exercício é realizado para manter a saúde do corpo, devia haver algum tipo de arte para cuidar da saúde da alma.
Ao invés de apenas seguir o curso da vida, o estoicismo nos ensina a pensar com clareza, a agir com discernimento e a retomar a responsabilidade e autonomia de nossas vidas. Segundo Epicteto, o que torna alguém bom na arte de viver não é a riqueza, cargos altos ou status. É algo que está acessível a todos nós, independentemente da idade, gênero ou da condição financeira e social que você se encontra. Assim como aquele que deseja ser um ótimo chefe de cozinha deve treinar e saber muito sobre gastronomia, ou um músico deve estudar música, aquele que deseja viver bem, portanto, deve ter um bom conhecimento de como se viver. Como Epicteto nos disse, para sermos bons na arte de viver, devemos buscar e aplicar o conhecimento sobre como viver. Os estoicos destacavam a importância de aplicar a filosofia no dia a dia. Eles se viam como verdadeiros guerreiros mentais e consideravam que o principal motivo para se estudar filosofia era traduzi-lo em ações concretas. Vou dar um exemplo paralelo com o mundo do fitness. Você pode saber tudo sobre musculação, seguir todos os maiores influencers e autoridades, ler e se tornar um especialista sobre o assunto. Mas, se você não se matricular em uma academia, praticar e verdadeiramente se esforçar, ou seja, fazer o que precisa ser feito, seu conhecimento será apenas para você se gabar. Ou seja, autopromoção. Ou seja, não vai mudar nada na sua vida, não existem resultados sem ação. Assim, para efetuar mudanças significativas em nossas vidas, é crucial definir metas e empreender ações específicas. Defina o que você quer nesse ano e comece listando 5 ações simples que te ajudem a chegar nesse objetivo. Por exemplo, se o objetivo é melhorar o seu controle financeiro e aprender a lidar com o dinheiro, quais ações simples podem me levar a concretizar isso? Primeira ação: começar a fazer seu orçamento detalhado, registrando todos os seus gastos. Segunda ação: identificar e analisar os gastos desnecessários para reduzir seus custos. Terceira ação: quitar suas dívidas ou parcelamento no cartão de crédito. Quarta ação: buscar oportunidades para aumentar a renda, seja se profissionalizando ou com renda extra. Quinta ação: aprender sobre investimentos através de livros sobre finanças. No fundo, sabemos o que queremos, mas é essencial ter coragem e disciplina para fazer o que precisa ser feito e realizar as ações necessárias. Essa dimensão prática de arte de viver do estoicismo contém 2 compromissos principais. Primeiro, ensina a ter uma vida feliz e fluida, e segundo, ensina a permanecer emocionalmente resiliente para manter essa vida feliz e fluida, mesmo diante das adversidades. 2. Cave dentro de você. Cave. Lá dentro se encontra a fonte do bem, e está sempre pronta para emergir. Basta que você cave. Marco Aurélio. Imagine sua melhor versão. Imagine o melhor que você pode alcançar na sua vida. Agora, olhe para dentro de si mesmo. Consegue identificar e reconhecer a sua versão mais evoluída, aquela pessoa que age corretamente em todas as situações, que faz o que precisa ser feito e que permanece inabalável diante dos erros, parecendo imparável? Se você for como eu e estiver em busca de se tornar uma pessoa melhor, é provável que já tenha pensado e conhecido essa versão de si mesmo. Em grego, essa melhor versão é chamada de eudaimonia, referindo-se a um estado de bem-estar e realização. A eudaimonia está associada ao desenvolvimento das potencialidades humanas, ao florescimento das habilidades individuais e à centelha divina que reside dentro de nós, ao contrário dos conceitos atuais, nos quais a felicidade muitas vezes é vinculada a experiências, bens materiais ou busca de prazer imediato. A eudaimonia é uma forma mais profunda de satisfação derivada da busca constante por uma vida significativa, ética e virtuosa. Para os estoicos, o principal objetivo da vida era alcançar a eudaimonia, viver em harmonia com a sua versão mais evoluída. Os estoicos acreditavam que é um desejo da natureza que nos tornemos a versão mais aprimorada de nós mesmos. É por isso que o daimon interior, ou centelha divina, foi plantado dentro de todos nós como uma semente, para que seja nosso potencial natural nos tornarmos a versão mais evoluída possível. Em outras palavras, é da nossa natureza completar o que foi começado com essa sementinha divina e trazer nosso potencial humano à vida.
Os estoicos praticavam isso, expressando a versão mais evoluída de si mesmo em todos os momentos. Os estoicos tinham isso como uma condição em que uma pessoa está prosperando e vivendo perfeitamente bem e extremamente feliz. Para estar em sintonia com a melhor versão de nós mesmos, precisamos reduzir a diferença entre o que somos capazes de fazer e o que realmente estamos fazendo. Na verdade, se trata de ser a melhor versão de si mesmo no aqui e agora, agindo com razão e alinhado com valores profundamente enraizados. Só conseguimos viver a nossa melhor versão quando estamos em harmonia com o nosso potencial natural. Imagine isso como duas linhas, a linha superior que mostra do que você é capaz e a linha inferior que mostra o que você de fato está fazendo. Viver seu potencial significa tentar atingir a linha superior e demonstrar o que você é capaz de fazer neste exato momento. E pôr em prática a melhor versão de si mesmo é o caminho para conquistar a vida feliz e fluida, conhecida como eudaimonia. Isso pode parecer simples ao ouvir, mas conseguir executar no nosso dia a dia, quando temos um trabalho importante para entregar e a ansiedade bate na porta, se torna bem mais complicado. Mas é para isso que estamos aqui, para aprender e melhorar. Pense na sua melhor versão como uma força que o orienta a agir corretamente em todos os momentos, a enfrentar desafios com coragem e calma, resolvendo problemas de maneira desenrolada. Para os estoicos, quanto maior a distância entre sua melhor versão e você, mais longe você está da eudaimonia. Se você não consegue manifestar sua melhor versão, isso abre espaço para arrependimentos e a ansiedade faz morada dentro da sua cabeça. Se não vivermos de acordo com nosso potencial inato, nunca nos sentiremos verdadeiramente realizados. Na natureza, por exemplo, o potencial natural de uma semente de uva é crescer, tornar-se uma videira e produzir uvas. Portanto, no estoicismo, uma semente de uva vive em harmonia com a natureza quando cumpre seu potencial natural, se tornando uma videira e produzindo uvas. Os estoicos acreditavam que a capacidade de viver uma vida boa reside dentro de cada um de nós, independentemente de nossa condição financeira, saúde ou qualquer outros aspectos da vida. Para eles, todos têm a capacidade de utilizar a razão para tomar decisões sobre como agir e viver. Isso destaca a ênfase estoica na autonomia, autocontrole e no poder da razão como ferramenta fundamental para moldar nossas vidas, independentemente das circunstâncias externas. 3. Resiliência emocional. Tolerar as provações com a mente tranquila rouba a força e o fardo do infortúnio. Sêneca. O estoicismo nos prepara para enfrentarmos as coisas que nos acontecem. Do contrário, no mínimo problema correríamos o risco de desistir de tudo. Muitas vezes, a sociedade atual promove, por meio da mídia e da internet, uma visão superficial e simplista do positivismo. O famoso positivismo barato, sugerindo que a vida é isenta de dificuldades e totalmente perfeita, o que sabemos ser bem distante da realidade. Na vida vamos ter dificuldades, inevitavelmente nos deparamos com problemas e desafios, e muitas vezes a vida chega nos dando tapas, chutes, rasteiras e nos derrubando sem dó nem piedade. No entanto, isso não significa que devemos desistir e abandonar tudo. Ao contrário, significa que devemos nos levantar e continuar a evoluir. Os estoicos adoravam as metáforas relacionadas à luta livre e destacavam a importância de cultivar a resiliência para enfrentar as dificuldades. Como nos diz Sêneca, a prosperidade intocada não é capaz de tolerar um único golpe, mas o indivíduo que passou por incontáveis infortúnios adquire uma pele calejada pelo sofrimento. Esse indivíduo luta até cair e continua a lutar mesmo estando de joelhos. Ele jamais desiste. Aplicar o estoicismo na prática nos ajuda a desenvolver as ferramentas necessárias para lidar com as quedas da vida. Ficamos preparados para qualquer situação, independentemente do que nos aconteça. Essa preparação inclui aprender a dominar suas emoções, não permitindo que elas determinem seu comportamento. Para os estoicos, emoções intensas eram consideradas como a fraqueza definitiva e a origem de todo o sofrimento humano. De acordo com os estoicos, muitos de nós estão aprisionados às paixões, emoções negativas intensas como medo irracional, tristeza ou raiva.
É por isso que muitas vezes deixamos a ansiedade ou preocupação nos dominar, que tantos de nós estamos depressivos e que não vivemos em harmonia com nossa melhor versão, porque nossas paixões nos levam a agir muito abaixo de nossas capacidades. Se quisermos viver da melhor forma, viver o melhor ano de nossas vidas, precisamos manter nossas emoções sob controle, dominá-las a um ponto que não atrapalhe nossas vidas. Para viver de maneira plena e experimentar o melhor ano de nossas vidas, precisamos manter nossas emoções sob controle. Isso envolve questionar nossos pensamentos, respirar fundo diante da raiva e analisar as situações de forma racional. Dizer não à ansiedade quando ela se aproxima e escolher levantar da cama antes que a preguiça possa nos acompanhar. A verdadeira capacidade de lidar com os desafios aparece quando desenvolvemos resiliência emocional, não permitindo que nossas emoções nos dominem, não permitindo que a procrastinação determine nosso ritmo de trabalho. Que a raiva seja a resposta ativa em nossos relacionamentos, que a dúvida desestruture nossas metas. Praticar o estoicismo serve para dominar nossas paixões, nos tornando mais fortes do que elas, em vez de simplesmente fingir que elas não existem. 4. Concentre-se no que você pode controlar. Este é o princípio mais conhecido do estoicismo, a dicotomia do controle. Distinguir entre aquilo que podemos controlar e aquilo que não podemos controlar. Podemos resumir desta maneira, como consta no manual do Epicteto. Algumas coisas estão sob nosso controle, enquanto outras não. A lição principal dos estoicos, como ensinada por Epicteto, era que há coisas que dependem de nós e coisas que não dependem, e devemos sempre fazer o melhor uso daquilo que está sob nosso controle. Em todos os momentos, é crucial direcionar nossa atenção e energia para aquilo que podemos controlar, que inclui nossos pensamentos, atitudes, ações e escolhas morais. Podemos decidir o significado que damos aos acontecimentos e como reagimos a eles. Nosso julgamento e nossas ações estão sob nosso controle. No entanto, todo o restante não está sob nosso controle, como os eventos externos, as ações de outras pessoas, as pessoas em si e muitos aspectos do mundo ao nosso redor. A dicotomia estoica do controle reconhece 3 níveis de influências que temos no mundo. Alta influência, nossas escolhas nos julgamentos e ações. Influência parcial, saúde, riqueza, relacionamentos e as consequências dos nossos comportamentos. Nenhuma influência, condições climáticas, etnia e a maioria das circunstâncias externas. O ponto central é o que escolhemos fazer com o que nos acontece. Não importa a situação, a única coisa em nosso poder é buscar viver da melhor maneira possível, em harmonia com quem realmente queremos ser. Essa ideia reforça a capacidade que temos de escolher nossas ações e construir nosso caráter, independentemente das circunstâncias externas. Isso é integralmente por sua conta. Quem está lá para impedir que você seja bom e sincero? Marco Aurélio frequentemente se lembrava do poder que lhe foi concedido pela natureza, o poder de escolher suas ações e construir seu caráter, e podemos fazer o mesmo em nossas vidas. 5. Assuma a responsabilidade. O bem e o mal vêm exclusivamente de você. Este princípio fecha os ensinamentos desse vídeo, destacando que o que está sob nosso controle é suficiente para prosperarmos na vida. Além disso, você é responsável por sua vida, pois cada evento externo incontrolável oferece a oportunidade de reagir, uma área que você pode controlar diretamente, ou seja, como escolhe responder ao que lhe acontece. Assumir o controle nos torna responsáveis por nossas vidas, e essa parte é o aspecto mais difícil e mais atraente do estoicismo. Porque essa liberdade não nos permite colocar a culpa em ninguém. Algumas pessoas que conheço terceirizam tudo em suas vidas. Sempre existe um culpado por tudo que ocorre de errado. São condicionados a responsabilizar algum fator externo por tudo de ruim que acontece. Culpam seus pais, os chefes, amigos, colegas, a economia, a política, a falta de dinheiro. Tudo isso para se eximir de procurar o verdadeiro culpado, a própria pessoa. O mais curioso disso tudo é, culpar alguém é uma escolha, assim como assumir a responsabilidade. Você pode escolher ser responsável por tudo que ocorre em sua vida.
O dia em que você mudar suas atitudes será aquele em que sua vida vai começar a melhorar. Somos os únicos responsáveis por impedir que tenhamos uma vida melhor. Algumas vezes, isso pode ser um ponto cego em nossas vidas. No começo do vídeo falei sobre vivermos anos de nossas vidas da mesma forma, sem que nada nos aconteça. Se você não percebe suas falhas, não se dedica ao autoconhecimento ou não analisa seriamente seus valores, você está, de fato, inconsciente de tudo isso e pouco ou nenhum progresso será possível. Dessa forma, nos distanciando cada vez mais da linha da nossa melhor versão, os estoicos nos ensinam que somos os únicos responsáveis, seja pela nossa felicidade ou infelicidade. E também nos ensina que assumir essa responsabilidade aumenta nossas chances de atingir uma vida verdadeiramente feliz. Espero que esse ano seja extraordinário e de coração, agradeço cada um de vocês que está com a gente, nessa busca por aprender e aplicar o estoicismo a cada dia. E se você chegou até aqui, comente, gratidão. Independentemente do que passamos esse ano, vamos agradecer por estarmos vivos para contemplar mais um ano que nos apresenta cheio de oportunidades. Obrigado por assistir.